Meus amigos, boa tarde. Com muita alegria, mais uma vez, após tanto tempo, estou de volta a essa casa. Uma saudade muito grande desse ambiente, desse lugar que é muito, muito, muito valoroso para todos nós e que hoje eu chego aqui e encontro sem encontrar também vocês. Dá aquela saudade, mas também dá aquela esperança que nós possamos em breve estar todos aqui novamente, realizando todas as atividades dessa casa. É uma saudade muito grande de todos, é uma alegria muito grande ter recebido esse convite de estar aqui nessa tarde, partilhando com vocês, refletindo com vocês sobre as coisas do Evangelho de Cristo, sobre as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas, que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Eu quero agradecer antes de tudo ao bom Deus, ao Mestre Jesus, por essa oportunidade que nós temos nessa tarde, de partilhar, de estar juntos. E espero que todos possamos aproveitar ao máximo. Não podemos nos encontrar pessoalmente, mas o que nos é oferecido no momento pela providência divina, pela misericórdia divina, são essas transmissões online. Então a gente tem que aproveitar, e agarrar com unhas e dentes essa oportunidade que temos. Então, para essa tarde, eu queria iniciar essa conversa lançando mão de uma das cartas de Pedro, na verdade, de apenas um trecho das cartas que o apóstolo Pedro escreveu às comunidades da igreja nascente, às comunidades cristãs iniciais. Esse trecho específico, essa carta específica, que é a primeira carta de Pedro, ela foi escrita, na verdade, num momento de muita dificuldade, num momento de muita perseguição, num momento de muitas tribulações que os cristãos passavam. Mais ou menos ali pelo ano 65, 66, havia uma perseguição muito intensa dos romanos para com os cristãos. Essa perseguição ela foi acentuada basicamente por dois motivos. O primeiro motivo foi que Nero havia toda aquela questão do incêndio em Roma, e Nero, numa atitude ardilosa, atribuiu a culpa do incêndio em Roma aos cristãos, que já eram perseguidos. Mas o fato de Nero, o imperador, com o peso que ele tinha ter feito isso, acentuou de forma drástica essa perseguição aos cristãos. Um outro ponto que foi assim, determinante para que essa perseguição aos cristãos fosse mais intensa foi a revolta de Jerusalém, que também foi mais ou menos nesse período que os judeus da Palestina se revoltaram com o Império Romano. Teve a guerra da Palestina, e inclusive nessa guerra foi a última destruição do templo de Jerusalém. Então houve pelos romanos, pelo fato dos cristãos serem, em sua maioria, hebreus, o cristianismo ter surgido daquela região. Então isso intensificou de forma drástica a perseguição dos romanos para com os cristãos. E Pedro escreve nas suas cartas circulantes, as cartas de Paulo. A gente lembra que as cartas de Paulo eram direcionadas a determinadas comunidades. Paulo escrevia aos coríntios, Paulo escrevia aos romanos, Paulo escrevia aos efésios. Pedro não, Pedro escreveu suas cartas circulavam por várias comunidades, tanto que ela entra na denominação de carta circulante. E Pedro escreve para essa comunidade, exatamente como eu já falei, num momento de muita dificuldade, muito similar a esse momento que a gente enfrenta agora. Se a gente der uma olhada no nosso país, se a gente der uma olhada na nossa sociedade nesse momento, nós vivemos num momento crítico, nós vivemos num momento, no Brasil, num momento político muito difícil, num momento social-econômico muito difícil, agravado por uma pandemia, que nosso país vem mostrando uma inabilidade em lidar com ela, agravando de forma determinante o ânimo do nosso povo. O nosso povo está abatido, o nosso povo está de moral baixa, o nosso povo está sem sair de casa, da mesma forma que, assim, não só o povo brasileiro, mas no mundo todo as pessoas estão em casa, escondidas, assim como mais ou menos acontecia com os cristãos naquela época. Então, diante de toda essa dificuldade, diante de toda essa perseguição, diante de toda essa ansiedade, o apóstolo Pedro escreve uma carta, belíssima carta, a primeira carta que eu vou citar aqui. Não é tão longa, a gente pode ler, eu sugiro a leitura, ela é maravilhosa, ela incentiva, ela encoraja a gente. Então eu vou lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5,
os versículos de 7 a 9. Quando Pedro escreve às suas comunidades da seguinte forma: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro já inicia lançando sobre ele, incentivando, mostrando à comunidade: lance sobre Deus, sobre o Senhor, sobre o Mestre Jesus, todas as suas ansiedades, os seus medos, pois Deus tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Firmes na fé, que é o tema da nossa reflexão dessa tarde. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Bom, então esse texto, apesar de muito pequeno, resumido, mas ele é muito profundo. E o que chama a atenção de início é quando Pedro diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Obviamente, para nós espíritos, o demônio não é uma pessoa, o demônio não é uma entidade, uma criatura de Deus, mas o demônio é uma personificação do desvio, uma personificação do erro, né? De forma alegórica. O mal assim, vamos dizer assim, e a intenção, sem dúvida, eu acredito que a intenção do apóstolo também foi essa. Quando ele diz o demônio, ele diz o mal, o erro, o desvio, de forma alegórica, aquela figura. É assim que nós cremos. Nós não cremos que Deus criou uma entidade negativa e que seja a essência do mal. Nós não cremos, nossa fé raciocinada não permite isso, não é? Então Pedro diz: sede sóbrios e vigiantes, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão para quem possa tragar. Porque nesses momentos de dificuldades é aí que nós nos tornamos mais vulneráveis. Paulo diz que quando na nossa fraqueza que surge a nossa força. Mas para ter essa força nós temos que trabalhar, nós não podemos, essa força não vai vir de nada. Nós temos que fazer nossa parte. E o que vai nos manter forte perante todas as dificuldades, o que vai nos fazer não desistir, o que vai nos fazer continuar nessa batalha do progresso, nessa batalha da reforma íntima, passo a passo, em busca de uma condição melhor, de se tornar uma criatura melhor, é a nossa fé. A nossa fé, ela é o sedimento, são as verdadeiras colunas, ela quem vai nos sustentar perante qualquer ventania, qualquer tempestade que vier. Nós vamos nos manter firmes na fé, como sugerido aqui nessa carta o apóstolo Pedro. Mas para que essa fé seja forte, seja substanciosa, nós precisamos trabalhar nossa fé, nós precisamos alimentar nossa fé. Como uma planta, nós precisamos regar nossa fé, cultivar nossa fé, para que nossa fé não venha a sucumbir, para que nós não venhamos a sucumbir, para que nós não tenhamos uma fé forte o suficiente para passar pelas dificuldades que nos afligem, né? Como o apóstolo diz: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós, enquanto espíritos encarnados, temos de ter a consciência que nós não estamos nessa vida, nós não estamos nessa encarnação, nesse passeio. As dificuldades, os contratempos são coisas que nós podemos usar, né? São coisas que vão nos favorecer, situações que vão favorecer o nosso progresso. Então, não existe passar nessa encarnação só maresia. Todos os seres humanos passam por dificuldades, todos os seres humanos passam por aflições. Cabe a nós que temos a fé, né, que conhecemos a revelação espírita, que nos fomos apresentados a revelação espírita, que fomos apresentados ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que aqui cultivar e guardar e abraçar para que essa fé nos promova progredir mesmo sob todas as dificuldades, né? Então essa é a nossa diferença. Isso nos traz aqui o conhecimento dessa fé. Nós queremos evoluir, sede sóbrios, vigiar. Nós temos que aprender que nessa vida, nessa encarnação, as dificuldades fazem parte. E alimentando essa fé, e fortalecendo nossa fé, e cultivando a nossa fé, nós vamos conseguir passar por elas. Nós vamos conseguir, finalmente, ao final dessa existência, porque nós continuamos, colher, vamos dizer assim, colher o máximo que pudermos dessa encarnação
em prol do nosso progresso, em prol do nosso adiantamento. Nós, espíritas, nós não podemos ter essa visão, que tudo acaba aqui, e fundamentar nossa força em coisas que não vão nos garantir, não vão nos promover o progresso tão desejado e para que tanto trabalhamos, né? Então, para falar sobre um pouquinho, nós vamos, como guardar nossa fé, eu venho falar de algumas atitudes, algumas ações que a gente precisa ter para que nossa fé seja rígida, forte o suficiente para nos sustentar. Algumas atitudes para que a gente não venha a sucumbir, porque não sei se vocês já passaram por isso, mas é terrível aquela sensação de eu queria tanto voltar no tempo para que não tivesse acontecido isso, para que não tivesse feito isso, e quando a gente tem uma atitude que é desviada, que é errada, quando vem a noção do erro que a gente cometeu, essa dor é terrível, né? E a gente não quer passar por isso, a gente não quer sucumbir às dificuldades, a gente não quer sucumbir às tentações, e o que vai nos fazer passar por essas dificuldades, resistir às tentações, persistir nessa caminhada de progresso, é a nossa fé. A nossa fé é quem vai nos sustentar. E a primeira, que nós vamos ao conselho do Mestre, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, quando Jesus diz, fazendo uma relação também com o texto de Pedro, que eu citei no começo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, vigiar, o mesmo verbo que foi usado por Pedro lá na sua carta, vigiar. Meus irmãos, nós temos que estar atentos às nossas más inclinações, nós temos que estar atentos às dificuldades que se nos apresentam, nós temos que estar atentos o tempo todo, vigiar, para que a gente não tropece. E vigiar é uma coisa muito ampla, mas é uma coisa fundamental. A gente não tem que estar aqui como se estivesse à toa, como se estivesse de férias. Às vezes a gente se coloca em situações difíceis porque a gente não está vigilante, não está atento, né, sobre o que aquilo pode nos proporcionar de negativo. Nós não estamos atentos, nós não nos colocamos em ambientes que podem nos levar a tropeçar, nós não colocamos diante de pessoas que podem nos levar a tropeçar, nós colocamos a nossa língua numa ação que pode nos levar a tropeçar, que pode nos levar a regredir. Então nós precisamos estar o tempo todo atento, porque o leão que Pedro cita é o leão das nossas más inclinações. Nós temos que estar atentos o tempo todo para que a gente não venha a cair, não venha a tropeçar. E sobre esse tema especificamente, porque Jesus falou vigiai e orai, e especificamente sobre o vigiai, eu vou lançar mão de um livro maravilhoso que eu li e que é Alguns Ângulos do Ensino do Mestre, do Espírito Miramês, um livro maravilhoso, encorajador. E nesse livro tem um texto muito específico que Miramês fala sobre a questão do vigiar, né? Lá no comecinho, Pedro nos diz: vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Então Miramês trata nesse livro em determinado trecho sobre a questão do vigiar. Eu vou ler aqui para vocês esse trecho e a gente vai comentando, não é? Então Miramês diz: se o homem fosse espírito puro, não estaria encarnado na terra, sofrendo as duras consequências deste plano. A evolução é uma lei criada por Deus, e é contemplando os horizontes da terra que os espíritos se tornam conscientes das necessidades da luta que devem empreender para se libertarem do pesado fardo da ignorância em que se encontram, né? Então nós temos que estar conscientes, como eu já falei até um pouquinho atrás, que as lutas e as dificuldades e as provações fazem parte, né? As lutas, as dificuldades, os problemas que nos afligem vão nos promover avanço, vão nos afastar da ignorância. Por isso nós precisamos lutar, por isso nós estamos aqui para provas. E essa consciência, a gente ter essa consciência que vai ter que passar por dificuldades, já afasta um pouco de nós a questão do desespero.
porque a gente começa a entender que é natural nessa vida, que é natural nessa encarnação que nós passamos, passar por contratempos, passar por problemas. Miramês, ele prossegue da seguinte forma, e vejamos, desde os primeiros instantes em que ingressa pela porta da reencarnação, o espírito carrega consigo a bagagem das experiências e das necessidades, e se vê ante as lutas indispensáveis que vai enfrentar com o dragão dos seus instintos inferiores. Então Miramês fala que nós vamos passar por lutas indispensáveis, e que essas lutas são contra o dragão dos nossos instintos inferiores. Pedro chama do leão, né? Miramês chama do dragão dos instintos inferiores. Esse dragão que vive nos atormentando. Só Deus e nós sabemos os nossos pensamentos. Só Deus e nós sabemos o tipo lógico, trabalhando um pouco mais o autoconhecimento. Só Deus e nós sabemos as atitudes absurdas que nós necessitamos lutar para que não cometamos, não venhamos a cometer. Esses dragões dos nossos erros que a gente vem somando, encarnações por encarnações, das nossas tendências que a gente vem acumulando, nossas tendências negativas, nossas falhas. É contra isso que lutamos, não é? Essa é a dificuldade. Esses vícios que estão na nossa carne, na nossa alma, que torna tudo muito mais difícil. E as provas virão para nós, e as dificuldades virão para nós, diretamente relacionadas com esses vícios, para que eles sejam extirpados, para que nós, através do conhecimento, que nós através da iluminação, nós possamos passar por cima dessas tendências que nos acompanham, que nos dificultam muito. Quem assume a caminhada da reforma íntima como um objetivo de vida, como um propósito de vida, sabe o quanto é difícil, sabe o quanto que nós temos que lutar, sabe o quanto que nós temos que sofrer, porque é uma luta, é um sofrimento, é uma morte, né? Tanto que Paulo dizia que morreu para ele mesmo, morreu para o mundo, porque nós estamos constantemente nessa busca de morrer para o homem velho, morrer para o nosso egoísmo principalmente. Então, esse dragão dos instintos inferiores que consome todas as nossas energias é uma luta que nós assumimos, né? Mas a nossa fé fundamentada, a nossa fé alimentada, a nossa fé cultivada vai nos fornecer a possibilidade de passar por cima dessa dificuldade. No que Miramês continua: para o combate, a primeira arma necessária é a vigilância, né? Tanto que o mestre falou: vigiai e orai para não cair em tentação. Quem não aprendeu a vigiar, continua caindo nas armadilhas dos lobos. E como o Evangelho diz que só lobos caem em armadilhas de lobos, os que não conseguem vigiar continuam a ser lobos. Então, a importância da vigilância. O importante é a gente estar em estado de combate, estado de guerra mesmo. Porque o termo, Paulo usava o termo combate, Pedro usa o termo combate, e aqui o Espírito Miramês também usa, dizendo que a primeira arma, né, necessária para o combate é a vigilância. Então nós temos que criar em nós um estado de alerta, onde nós estivermos, na situação que nós tivermos, de estar atento às situações que podem nos fazer a deixar que essa ignorância se sobressaia. Aqui nós abafemos o homem novo e destaquemos a ignorância. Nós precisamos estar atentos. Miramês que continua: vigiar constitui a primeira defesa da alma na batalha consigo mesmo. Ele só está reforçando o que já foi falado. Vigiar é o primeiro passo, né, da defesa da alma na batalha consigo mesmo. Não é muito bonito ver isso? A batalha consigo mesmo. Nós não estamos lutando contra o outro, contra aquela pessoa que nos agride, contra aquela pessoa que é negativa para nós, contra aquela situação que é negativa. Mas a maneira que nós vamos reagir àquela situação constitui uma batalha consigo mesmo. Nós sabemos que constitui lá no íntimo. E Miramês clarifica, deixa tudo muito evidente. Policiar suas mais caras experiências
contra as investidas do mal que deturpa, da ignorância que desestimula e da sombra que entristece, né? Vigiar, policiar nossas tendências. Muito claro o que Miramês falou. O exercício do pensamento poderá ser uma lavoura de conhecimentos inesgotáveis, e desse manejo individual tiraremos lições valiosas, porque a razão constitui o professor insubstituível no templo do coração. Aqui ele fala de uma coisa que é mais difícil ainda, que é a gente vigiar os nossos pensamentos, vigiar qualquer influência que venha sobre os nossos pensamentos, a gente chegar num nível de vigia, num nível de atenção, que até quando vir o pensamento negativo, o pensamento ruim, a gente bloquear. É desse nível de vigilância que Miramês está falando, porque tudo começa no pensamento. O nosso pensamento plasma, o nosso pensamento realiza. Então, quando a gente começa a trabalhar no bloqueio dos pensamentos que nos levam a atitudes equivocadas, aí sim nós começamos a progredir. E é esse trabalho, a esse tipo de vigilância que nós somos convidados. Nós bloquearemos nossos instintos inferiores, começando pelo trabalho do pensamento. Aprender a vigiar até os nossos pensamentos, até o que pensamos. Isso é o convite, disso que se fala a vigilância. A vigilância, conclui Miramês, é a força que constrói nas almas as boas tendências. Está vendo aí? Deves vigiar no pensar, no falar e no viver. Então, está evidente para todos nós a importância da gente vigiar. Estar em ordem de batalha, igual um soldado realmente num combate, numa guerra. O tempo todo, o soldado fica ouvindo tudo, tentando ver o mais longe possível. E nós, ao redor de nós, nessa situação de encarnados, nós temos que ter essa mentalidade de combate, como um exército em ordem de batalha, realmente. Quando Jesus diz, e voltando mais à palavra do Mestre, vigiai, Jesus também falou do orai. E a prece, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espírito diz no capítulo 27, nos diz que pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções, em inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire desse modo força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto. Ora, veja bem, Deus não precisa da nossa prece, Deus não precisa do nosso louvor, Deus não precisa ser bajulado, Deus não precisa ser exaltado. Nós que precisamos colocar os nossos pensamentos, colocar a nossa existência na sintonia de Deus. Quando nós fazemos a nossa prece, nós colocamos toda a nossa energia, toda a nossa mente voltada para o alto, voltada para o superior, voltada para os bons valores, voltada para a pureza de Deus. E é através dessa sintonia que nós fazemos, nós na verdade é que somos verdadeiramente beneficiados, né? Deus não precisa ser louvado o tempo todo, mas nós precisamos estar o tempo todo sintonizados com o nosso Deus, sintonizados com os bons espíritos, sintonizados com o nosso Mestre Jesus, sintonizados com o nosso mentor. Tudo trabalha no mundo é sintonia. Nós temos que sintonizá-lo bem para que essas energias cheguem até nós. Nós é que necessitamos urgentemente da presença de Deus. Nós que precisamos do convívio dos bons espíritos. Nós que precisamos, pela atração, pela nossa linha de pensamento, pela nossa mentalidade, trazer para a nossa convivência as boas companhias. Nós que precisamos orar. Nós que precisamos da prece. E o convite para a prece é esse. Nós cultivarmos o nosso momento de prece. E a prece é uma coisa muito particular. A oração é um minuto muito particular. É uma coisa muito particular, uma prática muito particular. A forma é de cada um. A forma que você se conecta com o alto. Mas nós temos muitas práticas que nos ajudam a nos conectar com o alto. A oração, a prece diária, o Evangelho no lar, uma atitude contemplativa, uma atitude de fé. Então, essas atitudes de prece, essas atitudes orantes vão nos levar e vão fortalecer e vão nos resguardar, né? Vão fortalecer a nossa prece. O vigiai e orai. Vigiar, como eu falei, e o orai, como eu falei. Obviamente, para que a gente aprenda a vigiar melhor,
a gente aprenda a orar, a clamar, né, que o auxílio, nós precisamos conhecer as nossas limitações. E aí entra a questão do autoconhecimento. Nós temos que buscar a cada dia nos aproximar de nós mesmos, conhecer as nossas inclinações. Isso vai nos ajudar na nossa vigilância. Se eu sei que isso me faz bem, eu procuro. Se eu sei que isso me faz mal, eu evito. Se eu sei que certa atitude, que certa situação me leva ao limite, eu evito. A gente tem que se conhecer. Nós temos que ajudar a nossa fé. Nós temos que ajudar essa vigilância. E para essa vigilância acontecer da melhor forma possível, nós temos que buscar nos conhecer. No final do dia, a gente está avaliando nossas atitudes, fazendo as nossas reflexões, vendo e conhecendo a cada dia. É até natural isso. Quando a gente vai se aproximando, trabalhando nossa reforma íntima, naturalmente vai saltar aos nossos olhos os nossos defeitos, né? Os nossos potenciais também. Nós temos que ver a questão do autoconhecimento não como busca, caça às bruxas, como uma coisa negativa, mas também vermos os nossos potenciais para que nós possamos trabalhar, colocar esses potenciais a favor do Evangelho. Então é importantíssimo a gente se conhecer também, a gente buscar trabalhar, né? Para como é que a gente vai fazer nossa transformação se a gente não sabe o que é que tem que ser corrigido. Se a gente quer se apurar moralmente, quer se tornar uma pessoa melhor, se a gente não sabe até o que é que a gente tem que corrigir. Como é que eu sou um técnico, vou dar manutenção em determinado equipamento, se eu não conheço o problema daquele equipamento, o defeito, qual o defeito? Quando a gente chega para um técnico, depois ele pergunta, qual o defeito, o que é que está acontecendo? Nós temos que saber desses problemas. Nós temos que saber para que a gente possa tratar na nossa reforma íntima, para que a gente não se coloque em situação difícil, em situação de queda, em situação de desvio e venha prejudicar a nossa vigilância, né? O autoconhecimento é importantíssimo para fortalecer a nossa fé. A gente também tem que trabalhar uma coisa que é fundamental para a nossa fé, é a comunhão com os irmãos. É a gente viver em comunidade, é a gente trabalhar na casa espírita, né? É a gente ser testemunho do Evangelho de Jesus, né? Na nossa família. A vida em comum, a comunidade, o Evangelho necessariamente passa pelo outro. E a nossa fé só será substancialmente mais forte e mais madura quando nós começarmos a superar esses obstáculos da vida em comum, da vida comunitária. Esse sim, perante esses obstáculos, nós vamos precisar estar muito vigilantes, nós vamos precisar estar impressos o tempo todo, e nós vamos precisar nos conhecer, para que essa vida comunitária se torne uma coisa benéfica para nós, e não uma coisa negativa, uma coisa que venha somar a minha caminhada, e ao invés de um fator que venha a me atrapalhar. Porque como é bom a gente estar aqui, né, na nossa casa espírita, no trabalho, né, na distribuição das feiras, na sopa, na reunião mediúnica. Isso é fundamental para nós. Era fundamental. A igreja nascente, a igreja Ponte de ela surgia em comunidades. E aquelas comunidades, em torno daquelas comunidades, eram muito unidas entre si. E eles passavam por diversas provações. Mas a vida em comum era fundamental. E a vida não é diferente para nós. A vida em comum é fundamental para nós. E vai ser para a nossa fé, fundamental para a evolução, para o alimento da nossa fé. Para que tenhamos firmeza. Porque a firmeza que a gente recebe nas nossas comunidades, família, nos fortalece para a vida lá fora. A firmeza que a gente recebe aqui, tudo que a gente recebe de bom aqui, é fundamental para que a gente resista também às dificuldades lá fora, né? Então a vida em comum ela é fundamental para cada um de nós, e também fundamental para cada um de nós é uma coisa que eu acho maravilhosa que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que diz: espíritas têm uma relação com a comunidade, mas já é um passo à frente, tem relação com a vida em comum, com a vida fraterna, mas já é um passo à frente. Quando diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Instruí-vos, eis o segundo. Isso sim, essa questão do instruísmo, ela até caracteriza a gente espírita. Nós espíritas, porque nós somos conhecidos pelos que leem, pelos que estudam, pelos que têm uma fé raciocinada, uma fé com uma filosofia sólida para nos sustentar a nossa fé.
Então, instruir-se é fundamental para nós espíritas. Nós não podemos ficar sendo levados por ideias, onda me leva, onda me traz. E o que vai trazer essa solidez para a nossa fé, né, é a instrução. É a instrução que nos vai colocar no lugar seguro aqui. Né? A minha razão, o meu conhecimento está me mostrando que aqui eu devo seguir, que dessa forma eu devo agir. Por isso que a gente tem que se instruir, né? A gente tem que fazer a nossa leitura do Evangelho, do Livro dos Espíritos, a gente tem que fazer os nossos estudos específicos, essas palestras que a gente faz, que tem na Casa Espírita, né? A palestra pública, as aulas, os cursos, essas palestras online que é o que a gente tem no momento, o Evangelho, conhecer também o Evangelho do Cristo, estudar o Evangelho do Cristo. A instrução é fundamental. Não dá mais para a gente ter uma fé cega. Nós não estamos, nós já estamos um passo um pouco mais à frente. A nossa fé, ela requer de conhecimento, ela requer de instrução, ela requer que a gente estude, que a gente busque conhecimento. Isso nos diferencia, essa sede pelo conhecimento, através dessa intimação, dessa intimação de amor, desse convite generoso de instruir-vos, dessa ordenança de amor, instruir-vos, né? Espíritas, instruir-vos, é fundamental para cada um de nós. Então, meus amigos, nessa tarde, a mensagem que eu queria deixar para cada um de nós, e antes de tudo eu deixo ela para mim, que diante de todo esse cenário que parece caótico, que parece irremediável, pode ser que para um de nós em algum momento ele venha aparecer dessa forma, que nós nos agarremos em nossa fé, que nós nos firmemos em nossa fé, como diz Pedro, que nosso alicerce seja a nossa fé, nosso conhecimento, nossa crença no nosso Deus, nossa crença nas verdades que nos foram reveladas, primeiro por Moisés, subsequente por Jesus Cristo, depois pela codificação espírita através de Allan Kardec. Sustentemos a nossa fé, fortaleçamos a nossa fé e temos certeza, meus irmãos, que cada um de nós passaremos, né, e tiraremos dessa encarnação, seguiremos como espíritos eternos que somos, com diversos frutos que nós vamos colher dessa vida, né? Então essa é a instrução, essa é a dica, é o pedido, é o que eu partilho com vocês nessa tarde. Vigiar, né? A gente já falou sobre o conceito de vigiar, de orar, a gente buscar se autoconhecer e a gente buscar a vida em comum nesse momento que está sendo só em família, trabalhar essa vida em comum, fortalecer essa vida em comum e se instruir, buscar cada dia o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da codificação, o conhecimento das verdades reveladas pelo nosso Deus de amor, pelo nosso Deus de caridade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e que o Senhor nos conceda a sua paz. Assim seja. Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, nossa gratidão por estarmos reunidos nessa casa mais uma vez, essa casa que nos acolhe, essa casa de luz, da Tua luz, né? E que possamos hoje apreender todos os ensinamentos que vêm do palestrante para que nos esclareça, pedindo as Suas bênçãos para nós, para aqueles que estão no sofrimento, né? Através dessa pandemia. Te pedimos pelos que partiram, enfim, Senhor, por todos nós. Abençoa-nos e ampara-nos, hoje e sempre. Que assim seja.